Continuando com a nossa série de LGPD para cientista de dados, lembrando que essa aqui é uma série de vídeos, né? Estão sendo gravados de uma forma sequencial. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, recomendo que você se inscreva no canal, né? E assista a série desde o início, porque é muito importante para o entendimento dos conceitos que vão ser tratados nesse vídeo. A LGPD também vai determinar para a gente em que casos os dados pessoais podem ser tratados. E a lei define muito bem quando dados pessoais podem ser tratados. E são casos específicos. Primeiro, que dados pessoais só podem ser tratados se existir um consentimento do titular desses dados. Isso é muito importante. O consentimento é um aspecto principal dentro do âmbito da LGPD. Existem outros casos que você não vai precisar do consentimento, mas esse consentimento, regra geral, precisa estar consolidado na ideia de quem trabalha com dados, tá? Dados pessoais, e a gente definiu o que são os dados pessoais, sob via de regra, tem que ter consentimento e esse consentimento tem que ser expresso. O titular tem que ter, primeiro, noção de que esses dados estão sob poder de quem está tratando e ele precisa ter noção de que esses dados estão sendo tratados, para que estão sendo tratados e o consentimento ele precisa estar expresso. É sempre uma boa prática, né? A empresa, a companhia ali que lida com dados pessoais, que vai lidar com dados pessoais, ter um documento ali, guia, né? Um padrão ali de governança de dados que vai determinar ali o seu consentimento, o consentimento dos titulares desses dados. Existem alguns casos em que esse consentimento ele é tácito, ele é automático, às vezes quando deriva de algum contrato, mas aí lá no contrato vai estar especificando, né, vai estar expresso ali que a pessoa está de acordo com esse tratamento, que ele consente com esse tratamento dos dados, tá? Mas via de regra, o consentimento precisa ser feito. Também podem ser feitos, né, o tratamento do dado quando existe interesse público, obrigações legais, então órgãos de pesquisa, órgãos de segurança, então órgãos que têm ali inerentemente na sua existência obrigações legais de fazer tratamento de dados pessoais. Além disso, quando o tratamento desses dados precisa ser feito para exercício de algum direito, né, ou quando você quer requerer algum direito, aí esse tratamento realmente precisa ser feito. Além disso, obviamente, né, no caso de proteção da vida, da integridade, né, da garantia da saúde e nos casos de proteção do crédito. Bom, a LGPD vai tratar sobre a questão do ciclo de vida de dados, sobretudo no que se refere ao seu término e a sua eliminação. Seria o fim do ciclo de vida de dados ali. A propósito, aqui no canal Data Review a gente tem uma série inteira de introdução à engenharia de dados e lá a gente fala da importância e os aspectos de um ciclo de vida de dados, né? Muito importante. Recomendo que vocês assistam também. Aliás, se não estão inscritos, né, se inscrevam para facilitar acompanhar todas essas séries que tem no canal. Então, aqui na LGPD, no contexto da LGPD, a lei vai determinar, né, quando os dados pessoais terminam o tratamento e quando você pode conservar os dados pessoais, caso contrário, você teria ali que eliminar aqueles dados pessoais. Então, o término do tratamento ele se dá quando ele atinge a finalidade, lembrando que finalidade é um dos princípios do tratamento dos dados, isso está nos vídeos anteriores, né? Recomendo que assista os vídeos todos, né, sequencialmente para que você entenda todos esses conceitos, mas quando é atingido a finalidade, o ciclo de vida desse dado ele acabou. Além disso, o fim do período estabelecido, isso precisa estar expressamente definido, além da manifestação do titular. O titular pode reivindicar o fim do consentimento, isso também é possível, ou por determinação legal. Além disso, a conservação dos dados ela pode se dar se existe uma previsão legal, né, existe uma previsão em lei, ou pesquisa, transferência, ou nos casos ali previstos de uso do próprio controlador desses dados, né? Existe uma prerrogativa legal, né, regulamentar do uso por esse controlador, então aí os dados eles se conservam mesmo depois do término de seu uso. A LGPD ela trata sobre alguns dos direitos do titular dos dados, né? Então toda pessoa natural ela tem assegurado a si a titularidade dos seus dados, né? Todos os dados que se referem a ela. A gente identificou, né, nos vídeos anteriores que os dados pessoais eles são aqueles que estão identificados, mas também os identificáveis, ou seja, são características suficientes que possam fazer a ligação, né, a uma determinada pessoa, uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, a essa pessoa vai ser assegurada a titularidade e aquilo que se dá por consequência da titularidade desses dados.
Além disso, a lei vai garantir uma série de direitos específicos dentro do contexto do tratamento de dados pessoais. Dentre eles, né, a gente pode resumir aí em relação à confirmação e o acesso aos dados. Então, o titular desses dados ele pode, por meio de instrumentos simples, entrar em contato com o controlador, né, com aquele que possui esses dados pessoais e garantir, né, ter uma garantia de que existem dados seus, né, dados da sua titularidade em posse desse controlador. Ele pode ter acesso a esses dados, saber que dados são esses, ele pode ter o direito de corrigir esses dados, ou seja, uma vez identificado que esses dados estão em posse do controlador dos dados, ele pode querer fazer algum tipo de edição, ele pode inclusive anonimizar, pedir, né, que sejam anonimizados determinadas características desses dados, né, isso inclui ali nesse âmbito da correção, e ele pode requerer também, claro, a sua eliminação. Existe a possibilidade da portabilidade desses dados pessoais, além do direito do compartilhamento dos dados, a anuência, o consentimento com o compartilhamento dos dados de sua titularidade. Além disso, a informação sempre, né, e o consentimento, que são direitos extremamente importantes e que devem estar expressos. Aquele que detém o dado pessoal, ele deve informar ao seu titular que ele detém aqueles dados ou que ele vai passar a deter esses dados. E o seu consentimento, como a gente vem dizendo na série dos vídeos, esse consentimento, via de regra, tem que ser expresso e pode ser, em alguns casos, revogado também. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante esse conteúdo e até o próximo vídeo.